Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. Hoje nós estaremos refletindo em Marcos, capítulo de número 6, dos versículos 45 a 52. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículos 45 a 52. Mas antes de entrarmos na palavra propriamente dita, eu quero pedir a você que compartilhe essa mensagem. Todas as vezes que você compartilha uma mensagem como essa, você dá a outras pessoas a oportunidade de serem abençoadas, de serem tocadas pela palavra do Evangelho, de serem salvas, de serem alcançadas com a palavra de Deus. Então compartilhe essa mensagem para que ela possa alcançar o máximo de pessoas possível. Deus te abençoe poderosamente. Vamos para a palavra? A palavra de Deus diz assim, Marcos, capítulo 6, versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado, a Betânia, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo-os andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava enfurecido. Que palavra poderosa essa palavra do Senhor Jesus, essa palavra do Evangelho, essa palavra que vem para transformar as nossas vidas de forma profunda e poderosa. O texto nos fala que Jesus compeliu seus discípulos a embarcar e a passar para adiante, para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus havia operado o seu último milagre, o milagre mais recente, que foi multiplicar os pães e os peixes. Jesus estava com uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças, em torno de 15 a 20 mil pessoas no total. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou toda a multidão. Todos ficaram fartos, todos ficaram saciados, como falei na reflexão anterior. E agora Jesus, depois de ministrar essa multidão, de ensinar a palavra, de alimentar os famintos, ele despede a multidão e ele ordena que seus discípulos passem para o outro lado do mar, passe para o outro lado do mar da Galileia, do lago de Genezaré, para Betânia. E o texto então diz que Jesus deixou eles ir na frente, e o texto nos fala assim no versículo 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Jesus sempre tinha esse hábito da oração. A oração era um hábito na vida de Jesus. A oração era um costume na vida de Jesus. Isso é muito interessante que a gente aprenda, porque Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, o Deus Filho encarnado, ele entendia a sua necessidade constante de conexão com o Pai, a sua necessidade constante de comunhão com o Pai, e ele desenvolvia essa comunhão através da oração, de estar constantemente falando com Deus, buscando a presença de Deus, sabe, a intimidade com o Senhor, em comunhão com o Senhor. E aqui ele sobe ao monte para orar. Ele despede seus discípulos para que eles pudessem ir para o outro lado, do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, e agora ele sobe ao monte para orar. Ele vai ter esse momento de comunhão com Deus. Isso é muito interessante. Depois de um dia intenso, de um dia ministrando pessoas, de um dia curando pessoas, de um dia ensinando o Evangelho, de um dia intenso, fazendo milagres, multiplicando pães e peixes, alimentando as multidões, ao final da tarde, ao final do dia, Jesus sobe ao monte para orar. Ele quer renovar as suas forças, ele quer renovar a sua energia espiritual ao lado do Pai, em comunhão com o Pai. Que lição maravilhosa para mim e para você. Se Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, o Deus vivo encarnado, o Verbo que se fez carne, ele entendia a necessidade de orar, quanto mais eu e você. Nós precisamos fazer da oração um hábito em nossa vida. Tal como Jesus, eu e você precisamos ter a oração como um hábito na nossa vida. É enquanto nós estamos orando que nós somos renovados em nossas forças espirituais. Enquanto nós estamos orando, nós somos ministrados por Deus, nós recebemos direção do Senhor, nós
renovamos o nosso ânimo, nós renovamos as nossas forças. Quando nós estamos orando, nós recebemos a direção de Deus para a nossa vida e para o nosso ministério. Então nós precisamos, tanto quanto Jesus, ter uma vida de oração. A oração na vida do cristão, tanto quanto foi na vida de Jesus, não pode ser algo que a gente faz apenas quando a gente sente vontade, apenas quando dá certo, apenas quando nós temos emoções favoráveis à oração. Não, a oração precisa ser um estilo de vida, um hábito. Todos os dias nós precisamos separar tempo para estar a sós com Deus, tempo para orar, tempo para renovar a nossa comunhão com Deus, para estar em comunhão com Deus, assim como Jesus. Então ele subiu ao monte e ele foi orar. Que lição preciosa para nós. O verso 47 então nos diz o seguinte, que ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Então Jesus estava sozinho em terra, orando, e o barco estava no mar com seus discípulos. E o texto diz então no versículo 48, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhe a dianteira. Então, o que o texto nos ensina? Jesus olhou lá de cima do monte e ele percebeu que os seus discípulos estavam em dificuldade. Os seus discípulos estavam em dificuldade, tentando remar ali sem conseguir por conta da força dos ventos. E aí Jesus vem ao encontro dele. Olha que interessante isso. Jesus se importa quando os seus estão em dificuldade. E esse texto nos mostra que Jesus veio ao encontro dos seus discípulos. E é exatamente isso que ele faz conosco, quando nós estamos enfrentando tempos adversos, quando nós estamos enfrentando a fúria dos ventos, quando nós estamos enfrentando tempos difíceis. Jesus sempre vem para estar conosco, ele sempre está presente conosco nesses momentos. Aqui, presente fisicamente, Jesus veio fisicamente para estar com seus discípulos, mas no nosso caso ele está constantemente conosco, todos os dias, toda hora. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a promessa de Jesus para cada crente, é a promessa de Jesus para cada um dos seus filhos. E o texto diz então que, vendo-os em dificuldade, ele veio, ele desceu para estar com seus discípulos, ele desceu para estar com eles, para solucionar aquele problema, para ministrar a vida deles. O texto diz então que veio ter com eles andando por sobre o mar. Verso 49, o texto diz o seguinte, eles, porém, os seus discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Olha que interessante. Os discípulos estavam apavorados. Eles estavam assustados com todo aquele acontecimento, com aquela dificuldade que eles estavam enfrentando ali, na tentativa de fazer o barco chegar no lugar seguro sem conseguir. Eles estavam apavorados. E quando eles viram Jesus andando sobre o mar, eles ficaram apavorados ainda mais e acreditavam tratar-se de um fantasma, né? Essa era uma superstição, uma lenda da época. E eles achavam que Jesus era um fantasma. E aí nós temos uma lição preciosa. Quando nós estamos com medo, quando nós estamos apavorados, nós corremos o risco de confundir Jesus com outras coisas. Nós podemos correr o risco de confundir Jesus com outros seres, por causa do medo, por causa do pavor. É igual quando você era criança, que você via a sombra de uma árvore balançando à noite e você chamava sua mãe ou seu pai com medo porque você achava que a sombra daquela árvore que estava balançando ao vento era um bicho, era um monstro, era um fantasma, porque o medo faz você enxergar outras coisas. E aí os discípulos, com medo, eles acharam que Jesus não era Jesus. Eles acharam que Jesus era um fantasma. O medo faz você ver outras coisas. O medo faz você ver monstros, quando na verdade é o Senhor que está vindo na tua direção para te abençoar, para te ministrar, para te abençoar, para curar, para trazer salvação para a sua vida, para a sua família. Então o texto diz que Jesus veio ter com eles, porque eles estavam em dificuldade, veio andando sobre as águas, mas eles agora confundiram Jesus com um fantasma. E o texto diz mais, versículo de número 50, pois todos ficaram aterrados à vista dele, ou seja, apavorados, com medo. E aí o texto continua, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Quando Jesus percebeu que os discípulos estavam apavorados, que os discípulos estavam confundindo com um fantasma, Jesus lhes falou. E olha que tremendo isso, a voz de Jesus é pacificadora. A voz de Jesus ministra paz ao coração turbulento. A voz de Jesus ministra paz ao coração que está em conflito. A voz de Jesus ministra paz ao coração que está com medo. A voz de Jesus ministra paz ao coração que está em angústia, que está em aflição, que está desesperado. Então, quando Jesus percebeu que seus discípulos estavam apavorados, que estavam temerosos, que estavam assustados e que estavam até mesmo confundindo ele com um fantasma, Jesus lhes falou. E a voz de Jesus os acalmou.
A voz de Jesus sempre acalma aqueles que estão aflitos. Então é importante que nós escutemos a voz de Jesus. É importante que nós tenhamos ouvidos sensíveis para, no meio de toda a turbulência, no meio de todo o barulho de adversidades, de lutas, no meio de todo o barulho de tempestades fortes, nós possamos ouvir a voz de Jesus. E o que foi que Jesus falou para eles? Jesus disse assim, olha, não tenham medo, sou eu. Olha o que Jesus falou, tem de bom ânimo, tenham um bom ânimo, não se desesperem, sou eu. Não é um fantasma, sou eu. Não tenham medo. Jesus sempre ministra ânimo para os seus filhos, para os seus discípulos. Jesus sempre ministra coragem para os seus discípulos. Jesus sempre diz para os seus discípulos, não temam. Você está enfrentando uma turbulência na sua vida agora, você está enfrentando um tempo difícil, um tempo desafiador, você está enfrentando um tempo em que o mar está revolto, em que as águas estão turbulentas e que o vento está forte na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, ou em qualquer outra área da sua vida, na sua vida espiritual, emocional, sentimental, ou em qualquer outra área da sua vida. Se você ouvir a voz de Jesus, se você conseguir, no meio de todo esse barulho, ouvir a voz de Jesus, você vai ouvir exatamente isso. E você pode ouvir a voz de Jesus agora. Ele dizendo para você, não tenha medo, apenas confie. Não tenha medo, sou eu estou aqui com você. Para quê temer? Eu estou aqui com você. É isso que Jesus nos ministra. A sua palavra ministra ao nosso coração paz. A sua palavra ministra ao nosso coração ânimo no meio dos desafios da vida, no meio das turbulências da vida. E no verso 51 o texto diz, e subiu para o barco para estar com eles. Ou seja, Jesus não ficou fora do barco, Jesus entrou no barco para estar com seus discípulos, para estar próximo deles, porque Jesus deseja ter comunhão com os seus. Jesus deseja ter comunhão, compartilhar, estar junto com seus filhos, com seus discípulos, com você. Jesus deseja ter comunhão com você. Jesus não quer que você fique sozinho no barco, no meio da turbulência. Ele quer que você tenha a companhia dele, a presença dele. E o texto diz o seguinte, ele subiu para estar com eles, com seus discípulos, e o vento cessou. E todos ficaram o quê? Maravilhados, atônitos, maravilhados. Quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Jesus vai fazer esse vento, essa ventania, essa tempestade cessar na sua vida. Creia nisso. A tempestade, ela é passageira, a tempestade, ela é transitória. A tempestade não é para sempre. É só uma experiência. Você vai ter uma experiência com Deus, com o Senhor Jesus no meio dessa tempestade. Mas se Jesus estiver na sua vida, essa tempestade vai cessar.